Voltamos com o Gente em Destaque aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Hoje a minha convidada é a psicóloga Lúcia Bustamante Fortes. Bom, Lúcia, no primeiro bloco você falou um pouquinho sobre a sua entrada lá no Amor e Caridade, né, como trabalho como psicóloga. Depois você não conseguiu mais se desvencilhar dos idosos, que você se apaixonou por eles, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse começo seu lá, trabalhando efetivamente com os idosos. Como é que foi para você lidar com eles? Fala um pouquinho sobre essa experiência. Então, como eu te falei, só um gancho para chegar até eles, né? Eu comecei em 1980, mas com o trabalho mais de família e crianças. Até 84, eu ainda estava trabalhando, já tinha contato com os idosos, mas mais de visitá-los, vamos dizer assim, né? E era um trabalho diferenciado, eu ficava mais com essa outra parte. Aí, em 84, quando o Egídio assumiu a presidência, aí ele me puxou, ele pediu que ele gostaria do apoio no sentido, porque assim, não existia, era um trabalho com os idosos, mas não tinha assim, organização, faltava documentação, não que fosse irregular, é que era de uma forma mais simplória. E aí nós começamos a organizar, vamos fazer ficha de admissão, vamos fazer, e precisava de alguém que estivesse à frente disso. Aí ele me pediu para que eu estivesse assumindo a coordenação do trabalho com os idosos. E foi onde eu comecei. E aí você começa, aí não tem jeito, né, Rodrigo? Se apaixona. Eu me apaixonei, é um trabalho árduo, a gente trabalha muito. Você, agora, até pulando um pouquinho aí, esse ano foi um ano bastante. O ano que encerrou foi um ano que a gente trabalhou muito, muito, muito. Então, assim, por conta de querer ver eles bem. E a gente vê esses resultados, né? Então, foi um começo que foi acontecendo assim naturalmente. À medida que a diretoria mudou e veio essa equipe nova, eles me pediram para estar assessorando, né, ajudando eles nessa construção de um momento diferente dentro da associação humanitária. Tanto que a gente diz que existe 2 momentos, antes e depois de 84, né? Porque mudou muito. E de lá para cá a gente vem só construindo cada vez mais qualidade de vida para o idoso. O Egídio que a Lúcia falou aqui, vocês já sabem que é o Egídio Coimbra, né? Foi ex-vereador aqui da Câmara Municipal, grande benemérito lá do Asilo Amor e Caridade. Sim, sim. Morreu já faz mais de 20 anos, né? Uma morte muito prematura, muito precoce, né? Você conheceu o Egídio no asilo mesmo? Isso, na verdade assim, o Egídio era amigo de alguns dos meus irmãos, né? Especificamente do Jaime. E eu ouvia sempre falar o nome dele, mas eu nunca tinha visto quem era. Nunca tinha prestado, apesar dele já ser aí vereador, eu nunca tinha prestado atenção. E aí, quando o Egídio assumiu a presidência, aconteceu o seguinte, nós nos conhecemos de forma inusitada. Os funcionários da instituição estavam torcendo para essa equipe que estava se formando para assumir a presidência, porque a gente queria muito sangue novo lá dentro, pessoas com vontade de trabalhar, porque a instituição estava bastante precária por conta do seu Cornélio já ser uma pessoa idosa, algumas dificuldades que vinham, ele trabalhou muito bem, mas ele já estava mais cansado e precisava de sangue novo ali, né? E aí, no domingo foi a eleição da diretoria e eu não estava lá. Na segunda, às 7 da manhã, eu já estava lá trabalhando, estava na minha sala sentada, fazendo algumas coisas lá, e percebi quando uma pessoa entrou na minha sala, mas eu notei que a pessoa não chegou da rua, ela chegou de dentro. E quando eu levanto a cabeça, tinha um homem na minha frente de bigode, e eu olhei para a cara dele, ele falou, bom dia, eu falei, bom dia, ele falou, sou o Egídio. E eu queria dizer, e aí, ganhou? Eu perguntei, e daí? Ele falou, daí que eu sou o presidente. Eu pulei da cadeira, fiquei de pé, pedi desculpa, tentei me consertar. Então foi uma situação assim, mas assim, uma pessoa com muita vontade de trabalhar e fez muito pela instituição. Ele já estava no asilo desde antes, Ele já né? era voluntário há bastante tempo, eu sabia, já tinha ouvido falar dele várias vezes, mas era um trabalho muito mais financeiro. Ele era a pessoa que buscava recursos para a instituição. A mistura do domingo era ele que proporcionava, as frutas para os idosos era ele que proporcionava. Então, e quando tinha alguma rifa, alguma coisa, o pessoal pedia para ele vender. Então, era um trabalho mais distante. Quando aconteceu, o seu Cornélio teve um infarto e aí o pessoal começou a pedir, vamos montar um grupo para trabalhar e foram buscar ele para ser o presidente. E eu acho que foi a decisão mais acertada, porque
a instituição realmente começou a crescer. Até naquele momento, a instituição já tinha 40 e poucos anos de vida, e quando a gente saía para fazer alguma campanha na rua, ninguém conhecia. Hoje ela é conhecida, hoje a gente sabe que é. Mas foi assim, trabalho durante esses 40 anos. Teve um antes e um depois da Isso, por isso que administração. a gente marca muito esse 84 aí, porque teve uma mudança, né, divisor de águas aí para a instituição. Mas dessa primeira confusão que teve de você falar, e daí? E ele falar, eu sou o presidente, dessa primeira confusão virou um casamento depois, né? Algum tempo depois, né, Rodrigo? Com certeza. Naquele momento não, realmente foi só, ele ainda era casado, né? Mas a gente se deu bem como amigos, e depois ele veio se separar, e aí a gente se aproximou, e dizia ele que desde o primeiro momento os olhos dele brilharam, né? Então ele me conquistou. Fala pra gente um pouquinho dessa pessoa que marcou tanto a Câmara, como também o Amor e Caridade, e também, de certa forma, a cidade toda, porque como ele era barbeiro, ele conhecia muita gente, ele no salão dele junto com o João, né, o parceiro dele de tantos anos. Fala um pouquinho pra gente do Egídio, que tipo de pessoa que era o Egídio Coimbra? O Egídio era uma pessoa que tinha um coração que não cabia dentro do peito dele, não é porque ele morreu não que eu estou falando isso, sempre foi assim. Sempre foi uma pessoa que a gente podia se organizar para fazer alguma coisa para nós, e se na metade do caminho tinha conseguido o nosso objetivo, vamos com esse dinheiro nós vamos fazer uma viagem. Se aparecesse alguém na porta da minha casa, eu estou precisando disso, ele olhava para minha casa e dava um sorriso, a gente vai conseguir, mas primeiro nós vamos fazer isso. Então sempre foi aquela pessoa, ele nunca deixou de atender ninguém que ia na porta da minha casa, ou na porta do salão, ou na porta do asilo, e até aqui na Câmara, né? Mas acho que aqui numa frequência menor, ele ficou aqui durante o dia só quando ele foi o presidente da Câmara, mas ele atendia as pessoas no salão em todos os horários. Às vezes eu falava para ele, cuidado no salão, porque lá você tem seus clientes, pode prejudicar, mas as pessoas sabiam que aquele era o coração dele, né? Uma pessoa que, se pode se chamar, o grande defeito dele era fumar, que foi o que levou ele, né? E era apaixonado pelo Corinthians, um corintiano, mas assim, ele tinha um coração tão bom que eu dizia que, com toda a loucura dele dentro do Corinthians, a gente via que era só alegria de ver o time dele ganhar. Mas era uma pessoa muito honesta, muito correto, e a gente percebia que os valores, minha sogra falava muito isso, né? Os nossos valores familiares eram muito parecidos. E a gente se entendeu e sempre deu muito certo. Foram 4 anos namorando, vendo se era isso mesmo que a gente queria, e 10 anos de casamento, né? De vida conjugal. Tivemos um filho, que hoje está com 29 anos, Egídio Júnior, e que assim eu vejo ele, hoje ele está na área da beleza, então puxou aí a coisa do pai, né? E é uma pessoa que tem também os valores muito parecidos com os valores do pai. Na verdade, assim, aquilo tudo que nós dois passamos para ele, né? Mas o Egídio sempre foi, ele era um sonhador. Eu falava que ele pensava fora da casinha, então ele era visionário, ele tinha algumas coisas que ele falava que hoje eu vejo acontecendo, eu falava, eu ouvi isso dele, que legal, eu fico feliz com isso. E sempre o maior sonho dele era um mundo melhor para todos. Ele ficava bastante triste, entristecido com a diferença salarial, financeira, né? De um ganhar demais a conta e outro muito pouco. Então ele era um sonhador, ele queria um mundo melhor, um mundo mais igualitário, né? O Egídio também como pai, então, do seu filho, né? Essa educação que ele tinha, também herdou dos pais dele, assim como você falou agora, os valores eram os mesmos. E essa criação dele como pai, com o filho dele até os 9 anos, também foi uma educação exemplar, né? Maravilhosa. E não posso falar que é só com o meu filho, não. Ele tem 3 filhos do primeiro casamento e ele sempre foi muito presente na vida desses filhos, entendeu? Sempre procurou orientar em tudo, sempre passando para eles tudo o que ele podia, e nunca, apesar dele ter se separado, os filhos não podem jamais dizer que ele se afastou, porque ele sempre foi muito presente na vida dos filhos, sempre passando todos os valores de vida, né? Tudo que é o mais... Eu tenho certeza que ele foi, mas ele deixou um legado muito grande para esses filhos. E essa partida dele, 46 anos que ele tinha quando morreu, né? Muito precoce, vítima de um infarto.
no fim de um ano, né, de 99. Dia 5 de dezembro. 5 de dezembro. Como é que foi para você lidar com isso, tendo um filho de 9 anos ali que se via sem o pai a partir daquele momento? Como é que foi o tamanho dessa dificuldade? Foi difícil, Rodrigo. Eu falei que eu perdi um pouco o meu equilíbrio, porque eu sempre fui, dentro da relação de educação, sempre o casal, um é o mais severo, né? Um é a megera e outro é o... E o Egídio sempre foi aquele que dizia que tudo podia para o filho, né? Eu tô falando agora especificamente, apesar que ele sempre foi assim com os quatro, mas especificamente com o mais novo, que estava ali junto, sempre ele era aquele que podia e eu sempre dizia que não. No momento que ele partiu, como você falou, precocemente, eu me vi perdida, porque eu falei, eu não posso ser uma pessoa extremamente severa, mas eu também não posso ceder, porque senão eu me perco. Então, assim, eu levei um tempo para encontrar meu equilíbrio novamente na educação do meu filho. E foi difícil para nós dois, para mim e para o meu filho, porque assim, a gente presenciou tudo que aconteceu com ele, estávamos nós três em casa. Então só vocês três? Só nós três. A hora que ele começou a passar mal, aí depois que eu vi que ele estava piorando realmente, eu liguei e pedi para o meu irmão, que mora perto da minha casa, se ele podia me ajudar. Daí minha sobrinha veio e já catou o Egídio, filho, né, o Júnior, e para que a gente pudesse, mas ele viu tudo que se passou ali. Então foi difícil. Hoje eu percebo que ele reclama muito de não ter esse pai. Porque ele fala, hoje ele está aí se encantando pela política, está começando a entender. E ele fala, mãe, como eu queria conversar com meu pai sobre política. Então eu vejo o quanto ele sente falta. Reclamou uma vida inteira da ausência do pai, né? Mas ele fica muito feliz. Hoje ele trabalha com o público e as pessoas... Quando ele fala o nome, as pessoas olham para a cara dele e falam, mas você não é filho do Egídio, que era vereador, sou eu mesmo. Rapaz, esse homem era muito bom, e não sei o que ele fala, mãe, eu sinto orgulho até hoje, as pessoas falam bem do meu pai. E sim, ele plantou e colhe até hoje, né? Exatamente, a minha próxima pergunta ia ser essa, da visão dele, né? Porque com 9 anos ele perde o pai, e aí para a adolescência dele, se ele foi um adolescente rebelde ou não, nada. Não. Sempre foi um menino muito tranquilo de lidar, entendeu? Ele se aproximou muito de mim, né? Depois da perda do pai, e sempre conversou muito, foi para a faculdade, ficou morando em São Paulo durante o período da faculdade, mas eu nunca tive problema. Fumo cigarro, droga, bebida, nada. Hoje, assim... vez ou outra ele toma um aperitivo, mas ele é muito preocupado com o corpo, de não engordar, porque quando o pai faleceu, em 6 meses ele engordou 25 quilos. E aí o pediatra falou, ele não pode engordar, o pai teve um infarto fulminante, não sei o quê. E nós começamos uma luta com a balança de 2000 até quando ele estava com 18 anos, que ele foi para a faculdade, quando ele decidiu, agora eu emagreço. E aí ele mudou todo o ritmo de vida dele, e perdeu aí 43 quilos. Então hoje ele tem muito medo de engordar. Uma das coisas que ele toma muito cuidado é com bebida. Até por conta do pai, no histórico com o pai também, né? Sim, também. Mas é um menino, nossa, uma bênção na minha vida. É um ser de luz. Eu falo muito para ele, que o pai dele teria muito orgulho dele, porque é uma pessoa honesta, muito preocupada em ajudar. Ele não tem nada a ver com a questão política, né? Mas assim, tá sempre... Se ele vê uma pessoa pedindo nos faróis, ele tá sempre preocupado, querendo ajudar, querendo passar. Então eu fico bastante orgulhosa. Ele vai também lá no asilo vai, ajudar? Vai. Uma vez ele fez um desfile de moda com as idosas, e ele que maquiou e penteou elas todas. E elas ficaram muito felizes, sabe? Ele se envolve nos eventos que a gente tem. Tá certo, a gente vai fazer então mais um intervalo aqui no nosso programa. O Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.